Falaria sobre isso ou tem discordâncias ao que disse há pouco aqui o nosso jornalista Flávio Tavares, professor Marcelo Suano? Eu tenho discordância respeitosa ao jornalista Flávio Tavares, principalmente em relação a uma série de questões de tomar os Estados Unidos como se fosse o grande vilão internacional. Os Estados Unidos, não, eles são um produto de uma construção histórica. É que nem quando nós vamos tratar do problema do Oriente Médio. O problema do Oriente Médio não foi criado pelos norte-americanos. O problema do Oriente Médio foi criado pelos europeus. Os norte-americanos entraram na questão do Oriente Médio por quê? Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, numa concepção de Guerra Fria, os norte-americanos eram donos da metade da economia mundial e tinham projeção de poder no mundo inteiro. Então, é natural que aquele que tem projeção de poder no mundo inteiro haja. Se agiu de uma forma correta ou inadequada, é outra questão. Dentro daquela concepção e daquele universo, contextualizando, os Estados Unidos escolheram um determinado meio, como, por exemplo, apoiar e investir em determinados líderes que acabaram usando do próprio dinheiro norte-americano para massacrar o seu povo. Daí aquilo que eu falei naquele momento, que a chave para interpretar o que está acontecendo no mundo é o que está ocorrendo agora no norte da África e no Oriente Médio, porque são os povos árabes e muçulmanos que estão reivindicando direitos que, de certa forma, são direitos que nós diríamos, mas são direitos ocidentais. Olha que coisa curiosa. Talvez não sejam direitos ocidentais, sejam os direitos humanos, como o professor falou, como estão sendo levantados. E estão dizendo, nós não queremos as intervenções, nós queremos apoio. E se vier dinheiro, nós queremos dinheiro de uma forma transparente e com projetos que possam desenvolver essas sociedades. Isso é um salto histórico gigantesco. Da mesma forma, eu sempre temo quando se coloca a CIA como um grande monstro universal. A CIA é uma agência de inteligência. Os Estados Unidos têm 17 agências de inteligência. A CIA é uma delas. E talvez a que mais se expressa. E a CIA provavelmente está presente aí. Pode ser o nosso cameraman. Como também nosso cameraman pode ser... desconfiamos dele. Como pode ser da FSB, como pode ser do Mossad, como pode ser do Serviço de Inteligência iraniano, como pode ser do Serviço de Inteligência português, Serviço de Inteligência francês, Serviço de Inteligência espanhol. Porque os serviços de inteligência, eles estão trabalhando no mundo. Como a CIA trabalha. Como os Estados Unidos estão na berlinda constantemente pela sua projeção de poder, a sua agência de inteligência, por ser eficiente, em alguns casos ineficiente em outras, ela acaba sendo realçada. Quero dar um exemplo, por exemplo, de agência. Todo mundo falava da KGB. A KGB era uma agência de inteligência política. A agência de inteligência real era a inteligência militar, que era a GRU, ou GRU, como falava, que fazia espionagem no mundo inteiro. Uma perguntinha, professor. O conflito árabe-israelense tem algum peso nesse comportamento histórico do terrorismo e do Bin Laden? Eu creio que no caso, aí eu concordo com o jornalista. Eu acho que o caso do Bin Laden se configura mais na forma como ele se posiciona dentro da Arábia Saudita. Eu acho que é dali que nasce não é a o problema questão... de concordar comigo, eu expus fato. Não, claro, mas o senhor não tem que concordar comigo, tem que concordar com a realidade ou a irrealidade. Da minha perspectiva, eu a sua defesa da CIA, eu até não, admito. Não, defender da CIA. Não, porque a CIA é quase libertadora. Se continuarmos com a sua, nós chegamos à conclusão que a CIA vai nos libertar. Não, a CIA não vai nos libertar. Estou dizendo que ela é uma agência como outra qualquer. Né? Apenas ela tem uma certa... E detalhe, eu particularmente, quando eu vejo determinadas ações da CIA, eu digo, não é possível que a CIA está fazendo isso. Se esperava que Flávio ela Tavares. melhor. Não, mas é possível, é possível. Eu, casualmente agora, nesse último ano, eu fiquei um ano inteiro pesquisando a documentação do Departamento de Estado de 1962 até 1965 sobre o Brasil. Tá? E descobrimos coisas fantásticas. Eu e meu filho, que é cineasta, que fez um filme sobre isso, que vai ser exibido no final do ano. Bom, coisas fantásticas da CIA, inacreditáveis, que eu não sabia. Do filme? O Dia que Durou 21 anos. Quando for lançado aqui, nos avise. A RBS até deu muita colaboração aos seus Ele arquivos. vive aqui em Porto Alegre? Não, em São Paulo. Tá em São Paulo. Então descobri coisas que eu não acreditava da CIA. Olha, eu vivi em Brasília todo esse período como comentarista político, como colunista político. Bom, e a CIA foi um Estado dentro do Estado até para o Kennedy. O Kennedy, quando assume a presidência, é surpreendido por algo que ele e os democratas não sabiam. E que o governo do Eisenhower, que era um general, não tinha conseguido
disciplinar, que era a CIA. A CIA, os seus tentáculos, né? Mas vamos, são quanto? 17 agências? Aproximadamente. Os Correios nos Estados Unidos são uma agência inteligente. Sim, mas tudo isso conflui para a Agência Central da Inteligência. A CIA quer dizer Agência Central da Inteligência. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, a rede Al-Qaeda, como disse o Seitenfuss, era mais uma franquia, um franchising do que... Porque eles não era a Gestapo, nem a CIA. Não era uma organização porque isso só um Estado que pode manter uma organização. Um homem como o Bin Laden, que já não era um milionário, a família entrou em bancarrota, ele empobreceu, né? Quando ele rompe com os Estados Unidos, ele é praticamente deserdado. Bom, então o Bin Laden, ele pessoalmente, e os milionários vinculados à Al-Qaeda, não tinham como manter uma estrutura terrorista mundial, planetária. Não tinham como manter. Isso é só um Estado. Só um Estado. Os Estados Unidos podem manter. Porque os Estados Unidos têm a visão da hegemonia mundial. Hegemonia mundial. Eles podem não participar, ou participar mais, ou participar menos, mas a história norte-americana é a história da dominação. Não há... Não? Deixa eu fazer um intervalo, porque nós adiantamos junto, e falo no próximo bloco, então, a Fátima Ali e a professora Gabriela Mezzanotti, que não falaram nesse bloco. Concluiu? Concluí. Tá bom, daqui a pouco tem mais oportunidade. O nosso telespectador está seguro da morte do Bin Laden, pelo que se descreveu durante todo o dia de hoje, ou desconfia, considerando que o corpo do Bin Laden não foi mostrado até agora? E talvez nem seja mostrado, mas quem sabe por fotos. 3299-2361, o nosso telespectador está seguro de que tudo aconteceu como está sendo descrito. Ou desconfia, 3299-2362. Voltamos.